Então, gente, vamos para a nossa terceira parte desse papo sobre muitas histórias e como elas importam. Dessa vez eu não vou poder mostrar para vocês o livro, porque eu só tenho ele em PDF. O livro físico está lá na minha sala, no Instituto de História, e a gente não está podendo sair. Então, tá lá, tem um monte de coisa minha lá, enfim. Tem que me contentar aqui com o PDF que está no computador. Então eu vou olhar para lá, no computador, e vou dar uma lida para vocês. Trata-se de Os Trabalhos e os Dias, de um poeta grego chamado Hesíodo, que viveu em torno de 680 a 650 a.C., ou antes da Era Comum. Encontrem isso na linha do tempo de vocês, isso tá pra gente, a gente chama isso de período arcaico, né? E o Hesíodo, ele vivia numa região grega da Península da Grécia Balcânica, né? Chamada Beócia. É um poema escrito pretensamente para o seu irmão Perses, por conta de uma acusação que Hesíodo faz a ele de dividir erroneamente a herança que tinha que ser partilhada igualmente entre os dois irmãos, e ele teria feito, enfim, teria dado presentes aos juízes, né, e conseguiu injustamente ficar com uma parte maior. Então é um poema que faz uma admoestação à justiça, né, de que? E ele começa com uma evocação às musas, como todo poema, né, toda a poesia oral grega, e ele vai citando algumas histórias, alguns mitos, né? O primeiro é das duas lutas, a gente não vai falar desse aqui agora, mas ele está no texto que vocês têm. O segundo é o mito de Prometeu e Pandora, que é muito interessante, mas também não é esse que eu quero ler para vocês agora, né? Eu quero ler o mito das 5 raças. E ele diz o seguinte: 5 raças. Se queres com outra história, esta encimarei, bem e sabiamente lança em teu peito. Como da mesma origem nasceram deuses e homens. Primeiro de ouro a raça dos homens mortais. Criaram os imortais que mantêm olímpias moradas. Era no tempo de Cronos, quando no céu este reinava. Como deuses viviam, tendo despreocupado o coração, apartados longe de penas e misérias, nem temível velhice lhes pesava. Sempre iguais nos pés e nas mãos, alegravam-se em festins, os mares todos afastados. Morriam como por sono tomados. Todos os bens eram para eles. Espontânea, a terra nutris fruto, trazia abundante, e é generoso, e eles contentes. Tranquilos nutriam-se de seus pródigos bens. Mas depois que a terra a esta raça cobriu, eles são, por desígnios do poderoso Zeus, gênios corajosos, tônicos, curadores de homens mortais. Eles então vigiam decisões e obras malsãs. Vestidos de ar vagam onipresentes pela terra e dão riquezas. Foi este o seu privilégio real. Então fechou-se o primeiro ciclo temporal, a raça de ouro, quando eram iguais, deuses e homens. Raça de prata. Então uma segunda raça, bem inferior, criaram, Argentea, os que detêm Olímpia morada. A áurea, nem por talhe, nem por espírito semelhante. Mas por 100 anos, filho junto à mãe cuidadosa, crescia, menino grande, em sua casa brincando. E quando cresciam e atingiam o limiar da adolescência, pouco tempo viviam, padecendo horríveis dores por insensatez, pois louco excesso não podiam conter em si, nem aos imortais queriam servir, nem sacrificar aos venturosos em sagradas aras, lei entre os homens segundo o costume. Então Zeus Crônida, encolerizado, os escondeu porque honra não davam aos ditosos deuses que o Olimpo detém. Depois também essa raça sob a terra lhe ocultou, e são chamados hipoctônicos, quer dizer, os debaixo da terra, né? Venturosos pelos mortais, segundos, mas ainda assim honra os acompanha. Então fechou-se o segundo ciclo do tempo humano, que era a raça de prata, raça de bronze. E Zeus Pai
terceira, outra raça de homens mortais, bronze criou, em nada se assemelhando à argêntea. Era do freixo, terrível e forte, e lhe importavam de ares, obras gementes de violência. Nenhum trigo eles comiam, e de aço tinham resistente o coração, inacessíveis. Grande sua força e braços invencíveis, dos ombros nasciam sobre as robustas partes. Deles bronze as armas e bronze as casas, com bronze trabalhavam. Negro ferro não havia, e por suas próprias mãos, tendo sucumbido, desceram ao úmido palácio do gélido Hades, o deus da morte, né? Deus do mundo infernal também. Anônimos, a morte por assombrosos que fossem pegou-lhes negra, deixaram o sol, a luz brilhante, e fecha-se o terceiro ciclo da raça de bronze, raça dos heróis. A gente está chegando no tempo dos homéricos, né? No tempo dos heróis da Ilíada e da Odisseia. Mas depois também a esta raça a terra cobriu. De novo ainda outra, quarta, sobre fecunda terra, Zeus Crônida fez mais justa e mais corajosa. Raça divina de homens heróis, e são chamados semideuses, geração anterior à nossa, na terra sem fim. A esses a guerra má e o grito temível da tribo. A uns na terra cadmeia, sob Tebas, de 7 portas, fizeram perecer. Ele está falando do ciclo tebano, que é a história de Édipo, de Laio, dos filhos de Édipo, etc. Pelos rebanhos de Édipo combatendo, e a outros embarcando para além do grande mar abissal, a Troia levaram por causa de Helena de belos cabelos. Ali certamente remate de morte os envolveu todos, e longe dos humanos, dando-lhes sustento e morada, Zeus Crônida Pai, nos confins da terra os confinou. E são eles que habitam de coração tranquilo a ilha dos bem-aventurados, junto ao oceano profundo, heróis afortunados, a quem doce fruto traz 3 vezes ao ano a terra nutriz. Então já se foi a quarta geração dos humanos, que é a geração dos heróis, dos bem-aventurados, que é o tempo contado das histórias da Ilíada, da Odisseia e de alguns ciclos que depois a tragédia grega vai recuperar, né? O ciclo tebano, né? As histórias dos argonautas e por aí vai. Vamos à raça do ferro, a quinta raça. Agora olha o que ele vai dizer. Antes não estivesse eu, o poeta Hesíodo, entre os homens da quinta raça, mais cedo tivesse morrido ou nascido depois. Pois agora é a raça de ferro, e nunca durante o dia cessarão de labutar e penar, e nem à noite de se destruir. E árduas angústias os deuses lhes darão. Entretanto, a esses mares bens estarão misturados. Também esta raça de homens mortais Zeus destruirá, no momento em que nascerem com têmporas encandecidas. Vamos dar uma olhada, para ver se está chegando essa época. Nem pai a filhos se assemelhará, nem filhos a pai, nem hóspedes a hospedeiro ou companheiro a companheiro. E nem irmão a irmão caro será, como já havia sido. Vão desonrar os pais, tão logo estes envelheçam, e vão censurá-los, com duras palavras insultando-os, cruéis, sem conhecer o olhar dos deuses e sem poder retribuir aos velhos pais os alimentos. Com a lei nas mãos, um do outro saqueará a cidade. Olha só. Graça alguma haverá a quem jura bem, nem ao justo, nem ao bom. Honrar-se-á muito mais ao malfeitor e ao homem desmedido. Com justiça na mão, respeito não haverá. O covarde, ao mais viril lesará, com tortas palavras falando, e sobre ela jurará. A todos os homens miseráveis a inveja acompanhará. Ela, malsonante, malevolente, maliciosa ao olhar. Então ao Olimpo, da terra de amplos caminhos, com belos corpos envoltos em altos véus, a tribo dos imortais irão, abandonando os homens, respeito e retribuição. E tristes pesares vão deixar aos homens mortais, contra o mal, força não haverá. Essa é a quinta raça, a raça do ferro. É a raça histórica, né? É a raça a qual pertence o poeta.
e é a raça a qual nós pertencemos, é a raça do tempo que passa, dos efêmeros, né? Que não é propriamente nenhuma das raças anteriores, a raça de ouro, a raça de prata, a raça de bronze, a raça dos heróis e a raça de ferro, que somos nós, né? Eu quis ler um pouco esse prólogo, né, dos Trabalhos dos Dias, onde ele conta essas 3 histórias, 2 que eu não falei para vocês, mas essa do que a gente chama de mito das raças. Primeiro porque isso é poesia oral, né? E ela está aqui em pérolas de papel na minha frente. Bom, nem tanto pérolas de papel, ela está em imagens virtuais, né? Segundo, porque a gente percebe que existe, eu estava falando sobre a linha do tempo, né? A gente percebe que são rodas do tempo, né? Não são linhas do tempo. Porque a raça de ferro vai acabar também, né? E vai começar um outro ciclo, né? Essa é a ideia. É o tempo cíclico. Não vamos nos adiantar tanto, isso demandaria um outro tipo de discussão, né? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é o contraste com o modo como a gente pensa o tempo, né? Por exemplo, para eles, na historiografia deles, a gente pegar Heródoto, Tucídides, Homero é uma referência histórica. No entanto, os heróis de Homero estão lá para Hesíodo, né? Ele coloca esses heróis na raça dos heróis, quer dizer, é um tempo interpolado, é um tempo que é ao mesmo tempo humano, mas não é o nosso tempo, percebe? Então, a possibilidade de você conviver com essa ideia, né, de que existe um passado que não está no meu tempo, é bem interessante, né? E, enfim, foi para isso que eu quis ler, por esses motivos, por esses vários motivos. Outras histórias, né, que importam, né? Uma outra forma de pensar também o tempo histórico, e da mesma maneira um discurso que nasceu como poesia oral, que chega pra gente como livro, né, que tem uma outra ideia do que é o tempo, do que é a história, tá? Nossa, tudo isso é muito pesado, né? Mas não precisa levar tão longe, não. Basta a gente tentar viver um pouco a experiência dessas narrativas, né, e pensar, tentar se contagiar com umas e com outras. Ainda tem um textinho para ler para vocês.